Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Power Mind. E estamos aqui novamente na TVU, aqui na UFO, para nós podermos conversar com, cara, eu não vou nem falar, por enquanto, vamos deixar em segredo, Rafael, não abre a câmera ainda para ele não, mas a gente vai conversar com ele, que é CEO e co-founder do Portão 3. Daqui a pouco a gente vai explicar essa história para vocês. É uma história bem interessante, mas antes gostaria de agradecer a presença do nosso querido professor e co-host, professor Rafael Guerreiro. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Muito obrigado, viu? Seja bem-vindo também, viu, Fernando? É uma satisfação enorme recebê-lo aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Bom, e para a gente poder começar, vou apresentar um pouquinho super rápido, porque ele, Fernando Neri, ele é apaixonado por transformar o complexo em simples. Isso aí é para poucos, hein? Ele é movido a construir produtos que transformam empresas e criam culturas de ser digital, com alto crescimento e impacto global. Ele tem experiência em liderança e em desenvolvimento de produtos tecnológicos escaláveis, entrega de produtos revolucionários, tanto para B2B quanto para B2B2C. Daqui a pouco a gente vai falar também dessa sigla para vocês entenderem um pouco mais. Então, falando agora diretamente com ele, seja muito bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui. É um prazer estar de volta aqui na UFO, na verdade, né? Foram já alguns anos desde que eu formei, sem querer começar a contar a idade, mas é um prazer muito grande estar aqui de volta e ainda mais ter sido convidado para participar do Power Minds com vocês. Que legal, que legal. Bom, e para a gente poder começar essa conversa, eu acho que o mais importante é a gente entender um pouco mais sobre você e depois a gente passar para questões mais diretas ao Portão 3 e também a sua trajetória aqui dentro da UFO, tá? Mas me conta, quem é Fernando, de onde que você veio e veio a qual motivo? Cara, essa é uma pergunta difícil, até que já começar a abrir uma água aqui. Quem é o Fernando? Eu geralmente gosto de começar a contar sobre quem é o Fernando quando eu tinha 11 anos de idade. E na época, para ser sincero, eu era muito, muito, muito fã de Harry Potter. Oh, que legal. Eu gostava muito de Harry Potter. E eu gostava muito de computador também, mas só passava os meus dias jogando com computador. E um dia eu decidi: vou fazer um site de Harry Potter. Não fazia a mínima ideia como é que construir um site. Comecei a pesquisar na internet. Na época a gente usava KDE ainda, então foi há muitos anos atrás. Descobri como é que fazia para criar um site e comecei a criar um site de Harry Potter. Fansite contando notícias sobre a série, entrevistas que a J.K. Rowling, que é a autora dos livros, estava dando, etc. E esse site foi crescendo, isso foi antes do sexto, acho que foi antes do quinto livro sair. Então a série só foi ganhando escala, todo mundo foi aquela paixão gigantesca. Legal. E esse site veio a ser o maior site de Harry Potter da América Latina. Cara, olha. A gente ganhou um prêmio da J.K. Rowling como um dos melhores fansites que tinham. Era o único, se não me engano, 5 ou 6 sites só das milhares que tinham, ganharam esse prêmio. Em língua portuguesa? Em língua portuguesa. Eu não sabia disso, eu descobri depois. A J.K. Rowling, ela morou em Portugal por uns anos, então ela consegue entender um pouco de português. Ela entrou no nosso site, viu algumas coisas que ela gostou e acabou dando prêmio pra gente. Meu nome chegou a aparecer no New York Times. Eu já tentei achar essa notícia, tá? Não acho ela mais. Mas na época, o site, meu nome, tudo foi publicado no New York Times, em várias redes de notícias, como... Vamos pedir pro Gemini agora, ou pro ChatGPT, ver se acha, se acha uma dessa, talvez. Talvez consiga achar uma boa ideia, na verdade. Pelo menos ele pode inventar, né? É verdade. Cara, foi uma experiência muito legal, porque eu estava muito conectado com a parte de programação, sim, e fui me aperfeiçoando enquanto desenvolvedor nesse período. Mas, ao mesmo tempo, eu tive uma experiência muito novo que talvez algumas empresas foram ter em 2020, quando começou o Covid. A gente tinha um time de, sei lá, uns 120, 150 voluntários, 100% remoto,
numa época que não existia WhatsApp. Sim. Então, como controlar e organizar essas pessoas e passar atividades para essas pessoas, para elas saberem o que fazer, era um desafio muito, muito grande para a gente na época. E a gente tinha muita gente que queria ajudar, e a gente tinha muita coisa que a gente queria fazer também. Claro, trabalho voluntário, a pessoa está querendo fazer, a gente dava um jeito de colocar a pessoa para dentro, né? Hoje, para vocês, até hoje, por exemplo, a gente tem o maior acervo de entrevistas da J.K. Rowling traduzido. Legal. 100% das entrevistas que ela já deu na vida estão traduzidas lá. E era tudo um time Continua ativo? Continua ativo. Não sou eu mais que toco. Meu nome ainda tá lá no rodapé. Claro, tem que ser. Mas um amigo meu na época assumiu e depois outras pessoas assumiram isso também e acabou continuando a história desde então. Mas, cara, a gente fez um trabalho muito legal com isso. E eu terminei de fazer colegial. Quando eu decidi fazer... eu sabia que eu queria fazer UFO, nasci, cresci em Uberlândia. Meus pais estudaram UFO, meu avô era professor no curso de Ciência da Computação na UFO, ele foi um dos fundadores da engenharia química da UFO, então eu queria estar aqui no meio. Seu DNA tem a UFO, né? Meu DNA estava aqui já. E só que por uma surpresa de todo mundo, no lugar de fazer qualquer coisa em computação, até porque eu passava a maior parte do meu dia desenvolvendo e codando, eu decidi fazer administração. Meus pais eram empreendedores, então teve uma perninha deles ali, não deles, mas desde jovem eu gostava de ir para as lojas, eles tinham varejo, eu gostava de ir para as lojas atender cliente, a gente tinha uma videolocadora na época, então, cara, eu alugava VHS, indicava filme, lançava coisa no sistema, era um negócio que eu gostava de fazer, sabe? Sim. Pô, você falou isso aí, eu lembro, né, na época das fitas, né, minha mãe ia lá alugar a fita, tanto para mim quanto para ela, e tinha gente que chegava lá e falava assim, tal, eu ia mostrar as fitas, tipo, a locadora nem minha não era, mas eu gostava de mostrar, tipo, convencer a pessoa a comprar aquilo, né? É legal, não é? É massa. É legal, lembrei cara. isso agora. As famílias empreendedores geram empreendedores, isso é comprovado. Eu não sabia. Sim, a influência do meio, né? E quem fala isso, já que você veio da ciência da computação também, né? Aqui no Brasil, o professor Fernando Dolabella, da UFMG, da área da ciência da computação. Ele, junto com o Louis-Jacques Fillion, que é um francês, um estudioso, referência mundial nesse assunto. Então, eles comprovam que famílias empreendedoras geram empreendedores. Então, tá aqui a prova disso. Faz sentido. Total. Faz bastante sentido. Mas aí você escolheu a UFO e certo do que você estava fazendo? Ou tipo, eu acho que essa que ia ter mais... Você estava pensando no final da faculdade com o que você ia fazer ou no curso em si, quando você escolheu a administração? Eu estava pensando que eu queria conhecer o outro mundo. Hoje em dia, faz 10 anos mais ou menos que eu formei, tem um nome para esse papel, que é um papel de gestor de produto, né? Mas na época, em tecnologia, não era uma coisa que se falava ainda, sabe? A gente tinha talvez o cara de projeto, mas não era um gestor de produto em si. Eu já sabia que eu entendia o mundo de tecnologia, eu queria entender o outro mundo a fundo, aprofundar no mundo de negócios de verdade. E desenvolver, para mim, nunca foi prazeroso pelo meio de codar linhas de código simplesmente por codar linhas de código. Sempre foi por chegar num fim do que aquilo ali vai entregar para alguém, né? Qual que é a solução? É a ferramenta. E eu demorei para perceber isso, para ser sincero, porque só mais recentemente, quando comecei a conversar com desenvolvedores que amam desenvolver, que eu percebi que, cara, ele não está interessado muito na solução final, ele tá apaixonado por aquela linha de código que ele está escrevendo. E com certeza tem um papel importantíssimo para isso, e a Portão 3 precisa de muitas pessoas com isso, mas para mim ele sempre foi mais o meio. Então fez sentido na minha cabeça na época, cara, me aproximar do lado de negócios
E eu acho que foi uma decisão muito acertada, porque permite eu navegar os dois mundos hoje, sabe? Eu consigo entender a tecnologia, para onde que tá indo, consigo... Não sou nem perto especialista em IA, por exemplo, mas consigo entender para onde que o mercado de tecnologia está indo e, enquanto CEO de uma startup focada em inovação, que tem que estar sempre à frente, alinhar os objetivos de negócio com isso. Então, eu acho que foi uma decisão acertada. Sou muito feliz com ela hoje, sou muito feliz de ter feito isso na UFO, inclusive. Legal. Mas eu não acho que o Fernando, de 18 anos de idade, passando no vestibular, tinha essa... Dimensão do que... Essa dimensão, legal. Sabe? Você já se imaginou sendo responsável por dispositivos capazes de solucionar problemas ou realizar atividades de maneira independente, como os carros autônomos ou os robôs que atuam nas indústrias? Ou por desenvolver plataformas, mecanismos, aplicativos relacionados à segurança de dados, inteligência artificial e tecnologia da informação, conhecida popularmente como TI. Então, conheça o curso de Gestão da Informação da UFO. Se você é uma pessoa curiosa e se identifica com os meios digitais, com a tecnologia e quer atuar no mundo corporativo ou até mesmo empreender no seu próprio negócio, o curso de Gestão da Informação da Universidade Federal de Uberlândia é ideal para você, por se tratar de uma área promissora, com alta demanda qualificada e, consequentemente, remuneração acima da média comparada com as outras profissões. O curso de bacharelado dura 4 anos e oferece 60 vagas a cada semestre. Nessa graduação, você aprende a elaborar e executar processos relacionados à automação de máquinas no geral, seja nas fábricas ou em qualquer outro setor da economia, bem como ser responsável pela gestão eficiente de ambientes computacionais e garantir a segurança da informação das empresas no meio digital. No curso você aprende ainda a elaborar estratégias e soluções que sejam eficazes e viáveis, que possam contribuir com a mobilidade das pessoas e melhorar a gestão das cidades inteligentes. Além de ser responsável por fazer todas as migrações de informações, documentos, arquivos, recursos e aplicações de uma empresa para um ambiente digital seguro e compartilhado em rede, mais conhecida como nuvem. Na gestão da informação, você também pode liderar o projeto do desenvolvimento de um design de um site, sempre mantendo foco na experiência de navegação do usuário para que o tempo de permanência numa página seja cada vez maior. Se formando em gestão da informação na UFO, você desenvolverá um senso crítico e analítico. Sabemos que a escolha da primeira profissão é um dos grandes desafios, e o curso de gestão da informação da UFO configura-se como uma excelente opção de carreira. Eu digo primeira profissão porque as pessoas que estão entrando agora nesta fase certamente terão uma ou várias profissões ao longo de sua vida profissional. Neste contexto, é muito importante que você encontre algo que lhe dê prazer e satisfação, para que tenha qualidade de vida e os resultados financeiros venham como consequência natural. Na era digital, sobretudo agora, no pós-pandemia, quando a tecnologia tornou-se presente em nossas vidas em todos os campos, o curso de Gestão da Informação da UFO se revela como uma das mais atraentes alternativas no mercado. No curso de Gestão da Informação, você vai aprender a fazer a investigação de dados, dispositivos e sistemas operacionais, com o objetivo de mapear possíveis evidências relacionadas a crimes cibernéticos, o que facilita a identificação de autores ou dos responsáveis. E até mesmo atuar como um hacker ético, ou seja, profissional que tem a complexa missão de usar os seus conhecimentos com o objetivo de proteger a segurança das informações, otimizando a tecnologia de uma empresa, evitando violações de sigilos. Diversas reportagens apontaram as 15 profissões mais promissoras do futuro, sendo que 13 delas estão relacionadas com a gestão da informação, o que confirma o amplo leque de oportunidades de atuação. Em outras palavras, isso significa que, dentre as diversas opções, certamente você encontrará aquela com maior afinidade. Como profissional da gestão da informação, você poderá trabalhar com a coleta, organização, análise e gestão de um volume de dados enorme para transformar em informações para a tomada de decisão. O curso de Gestão da Informação da UFO me preparou para o mercado de trabalho, formando um profissional multidisciplinar. Então hoje, pela gestão da informação, a gente consegue ver várias áreas, né? Dentre elas a parte de análise de dados, a parte comercial, a parte de computação. Isso, sem sombra de dúvidas, me ajudou a ter meu primeiro estágio, consequentemente participar de uma grande empresa aqui de Uberlândia, até hoje formar a minha empresa, que temos 26 funcionários trabalhando basicamente com análise de dados hoje. As atividades curriculares e extracurriculares da gestão da informação foram condizentes com o mercado de trabalho, principalmente a apoio consultoria, que foi uma das atividades que eu participei dentro da gestão da informação, a empresa júnior. Então, durante 3 anos eu tive uma vivência acadêmica, profissional simultaneamente, né? Que sem sombra de dúvidas 90% do profissional que eu sou hoje foi decorrente dessa atividade em si, além das monitorias, das iniciações científicas e também das matérias que prepararam para esse profissional.
Se você está pensando em entrar na área de tecnologia, estatística, comercial, se você está em dúvida definitivamente qual dessas áreas você quer trabalhar, ou se você quer ser um profissional multidisciplinar, onde tem flexibilidade de atender várias demandas dentro do mercado, o curso de Gestão da Informação, sem sombra de dúvida, é um dos cursos que vai te formar para essas oportunidades, tá? Seja como profissional de desenvolvimento, né, na área de programação, seja como analista de dados, né, cientista de dados, ou até mesmo na parte de gestão, tomadas de decisões, ou todos eles simultaneamente, como nós fazemos hoje. Segundo os dados do MEC, atualmente no Brasil existem 5 instituições de ensino superior que oferecem o curso de Gestão da Informação. E o único que tem a nota máxima e a característica de combinar a gestão de negócios com a tecnologia da informação é o da UFO. Então já sabe o que fazer, né? Vem pra Gestão da Informação! Vem pra UFO! Mas você tinha uma coisa, pelo que você está falando aí, que é o diferencial, é a questão da aptidão, né? A sua fala deixa muito evidente que você é uma pessoa que gosta de lidar com as situações, lidar com pessoas, lidar com oportunidades, transformar ideias em realidade. Quando você fala da questão do desenvolvedor, né, quem faz programação, etc., está muito focado no hard skill. E você é um sujeito que tem muito aflorado a tendência para o soft skill. E aí a sua busca pela administração, ela, na verdade, só confirmou essa aptidão que você já demonstrava desde lá de trás, quando você ia para locadora de fitas para poder mostrar os produtos para os seus clientes. No fundo é uma característica muito de quem é da área comercial, de marketing, de vendas. Então, eu acredito que tenha sido muito nesse caminho. E me conta uma coisa, ao longo desse período que a gente chegou aqui na sua fala, a gente chegou até a sua vinda para a universidade, e ao longo do seu período na universidade, como é que foi a sua experiência profissional? Quando que você entrou no mercado? Com o que você começou a fazer? Conta um pouquinho para nós a respeito disso. Já estava na sua cabeça desde a faculdade? Porque a gente tem que desaguar nisso aí, né? É isso que eu quero saber. Depois eu já iria perguntar isso na sequência, mas até chegar no Portão 3. Tá, não, Portão 3 nem passava pela minha cabeça. Pelo nome, eu imagino que isso surgiu no aeroporto. Essa ideia tenha surgido no aeroporto. Exato, o portão vem de portão de embarques. Isso realmente vem. Todo mundo pergunta por que do 3, e eu vou ser muito sincero que é só porque soa bem. Legal. Você fala portão 8, não é tão legal quanto portão 3, sabe? Fernando, mas era uma puta oportunidade para você agora construir, entendeu? Uma ideia, porque o 3 é um número perfeito, entendeu? Sim, representado em várias religiões, em várias culturas. Não, tô brincando. Não, mas... Eu sou igual a você. Se você... Eu já falei para outros jornalistas, por exemplo, dei a mesma história, falei, cara, mas se você quiser dar um motivo do porquê do 3, pode dar. Já inventaram algumas coisas por aí. Mas a verdade é que só realmente é bonito. Legal. E é um nome que a gente é apaixonado por ele hoje, então não trocaria por nada. Claro que não. Mas quando que começou a minha jornada de trabalho, né? Para ser sincero, foi muito rápido. Se eu não me engano, já no segundo período da faculdade, eu me arrumei um estágio na Start Química. Legal. Eles estavam iniciando um projeto, iniciando uma área, na verdade, com o objetivo de mapear processos da empresa. Olha. E eu entrei focado nisso. Foi uma experiência muito legal, para ser sincero. Não, era muito mapeamento de processos mesmo. A gente começou, por exemplo, mapeando como é o cadastro de um novo cliente. Então tem toda uma parte de avaliação de crédito, garantir faturamento. É um processo que já existia, mas completamente perdido, com um monte de áreas diferentes. A gente sentou, estruturou
e desenhamos como deveria ser esse processo e quem seriam os parceiros que a gente ia trazer, como que isso ia integrar com o RP da empresa, como que ia ser feito a análise de crédito, que antes era manual, a gente queria automatizar. Então foi a parte muito de avaliação dos processos internos da empresa mesmo. Eu fiquei lá por um tempo, eu saí e eu me juntei à ESEC, que é a organização estudantil aqui, tem, se não me engano, até hoje uma organização reconhecida pela Unesco, é a maior organização estudantil do mundo, e tinha uma unidade aqui em Uberlândia, que estava recente na época. Eu fui dedicar completamente, inclusive com gestão da informação, toda a parte de dados, BI, etc., pensando nos dados da organização, a ESEC. Nisso, eu fui eleito para ser vice-presidente da ESEC de Uberlândia. Nossa. Então, fiquei um tempo, mais um ano, como vice-presidente da estrutura aqui de Uberlândia. Finalizando isso, eu fui escolhido para ficar 6 meses em Nova York, estruturando a área de gestão da informação da ESEC nos Estados Unidos. Que legal, cara. Então, foi uma experiência muito legal, assim, sabe? Que me levou desde membro, a experiência de liderança, desde cedo, assim, né? Eu tinha um time pequeno, mas mesmo assim um time de 5 pessoas que eu liderava e formei quem ia ser o próximo líder, que ia entrar no ano seguinte depois do meu. E tive uma experiência internacional numa posição de liderança, estruturando uma área que não existia para um país inteiro. Então foi uma experiência de crescimento muito legal que a ESEC me propiciou durante esse período. Voltando para o Brasil, eu fui trabalhar no Bradesco. Fiquei 2 anos no Bradesco Cartões, operando também na parte de gestão da informação do Bradesco Cartões. Um trabalho de analista, então meu dia a dia era realmente Excel e apresentações o dia inteiro, focado muito em números de reclamações que as pessoas tinham sobre os Bradesco Cartões. Até porque é importante para quem não conhece, né, deixar evidente que nós temos aqui na cidade uma operação do Bradesco, num contact center, né? Sim. Que é exatamente onde atendem esses clientes aí quando entram em contato com o banco para todas as questões relacionadas a atendimento, cartões, sobretudo cartões, que era a antiga Amex que virou Bradesco. Exatamente. Né? Então, você estava ligado a isso por causa dessa operação local, né? Exatamente. Mas atendia só Uberlândia ou... Atende o Brasil inteiro, mas caem aqui as chamadas. Legal. Quando eu estava lá, 100% dos Amex, inclusive mundo, se a pessoa estava no Brasil, era atendida em inglês aqui em Uberlândia. Porra, sério? Mas era só em Uberlândia que tinha? Na minha época, sim. 100% é uma parceria com a Algartec, né? Massa. Tinha uma empresa chamada Tempo Serviços, que era uma coligada Bradesco. Eu era contratado Tempo Serviços, por exemplo. A Tempo é a antiga Amex do Brasil. Exatamente. Rafael, desculpa. Não, mas é porque o Bradesco comprou a operação da Amex no Brasil e teve exclusividade durante uns 15, 20 anos, até que o Santander também pôde emitir o cartão. O cartão, exatamente. A gente tinha operações de call center, pensando no Bradesco, né, no Brasil inteiro, mas todo mundo que era Amex era atendido aqui. Legal. Desde o mais básico até o que a gente chamava de ultra high level, que é basicamente cartão sem limite. Cara, é um time de são 100 clientes. Então não é só o sem limite, é o sem limite do sem limite do sem limite, sabe? Nossa. Então 100% da operação passava por aqui e a gente mapeava todas as reclamações, por que a pessoa está ligando, quais são as bandeiras que estão tendo reclamação, por que ligava. Então tudo isso ficava comigo. Legal. Fiquei 2 anos lá. E, para ser muito sincero, eu percebi que trabalhar numa grande corporação não era uma coisa que eu queria para minha vida. Olha que interessante. A velocidade que eu queria mover, ela simplesmente não ia alcançar com o Bradesco, né? Então, e você sentia uma necessidade de crescimento que numa empresa desse tipo
a gente percebe que leva bastante tempo. Quando acontece, porque tem muita gente com capacidades gigantescas, sensacionais, mas não tem oportunidade para o tanto de gente com potencial. É verdade. É verdade. Ou em alguns lugares não puxa tanto saco suficiente, né, para crescer de carreira. Né, Em alguns lugares, com certeza, é essa a barra. Né? Então eu optei por sair do Bradesco. Legal. Obviamente, meus pais na época acharam que era uma loucura, né? Quem que pede demissão do Bradesco sem nem saber o que vai fazer da vida? Mas eu optei por sair e foi aí que eu comecei a empreender na minha primeira startup, que foi a Vita. A Vita foi cofundada comigo e outros 2 sócios, que eram o Lucas e o João Gabriel. Os 2 são UFO também. Olha. O João Gabriel, depois ele finalizou no INSPER, mas o Lucas finalizou aqui na UFO. E a Vita tinha um objetivo muito simples de melhorar a vida do profissional de saúde, inicialmente do médico mesmo, no consultório dele. Desde da parte de marketing e como que ele consegue se posicionar de uma forma clara na internet, desde o sistema que ele utiliza dentro do consultório para gestão de agenda, financeiro, prontuário, etc. Então, como que ele faz essa gestão. E depois de 2 anos lá, a gente estava crescendo super bem, mas eu recebi uma proposta para ir trabalhar na Zup, que é uma outra startup daqui de Uberlândia. E eu me apaixonei pela proposta que eles trouxeram para mim. A Vita acabou sendo vendida para o grupo Stone uns anos depois. Eles já eram investidores da gente na época, mas eles acabaram sendo vendidos depois. Legal, né? Sim. Tive o meu primeiro exit logo ali, sabe? E aí eu fui trabalhar na Zup. Na Zup eu fiquei 6 anos. Entrei como Product Manager, realmente tocando um projeto junto com Ipiranga, que foi o projeto do Quilômetros de Vantagens, toda a remodelação do produto que eles tinham, que era muito baseado em cupons e tentando trazer uma visão mais de marketplace. Então a gente operou esse produto junto com eles durante um tempo. E no final eu cheguei a virar Chief Product Officer, então CPO da Zup, onde eu realmente liderava todas as iniciativas dos produtos internos da Zup em si. E a experiência provavelmente lá no início da Start te ajudou bastante, né? Muito. Nesse momento. Muito. Tem uma palestra maravilhosa do Steve Jobs que ele dá em Stanford e como conclusão ele fala uma frase que resume muito tudo que ele explica até ali de você não consegue conectar os pontos olhando para frente, você só consegue conectar os pontos olhando para trás. E isso faz muito sentido, porque se você for parar para olhar hoje, eu tive uma experiência de cartão de crédito há 13, 14 anos atrás, que na época eu não fazia ideia que eu ia usar nenhum daquele conhecimento agora na Portão 3. E hoje eu literalmente tenho uma empresa que o principal produto é cartão de crédito. Mas se você for ver pelo que você comentou aqui, de como que surgiu a ideia inicial da Portão 3, ela está muito relacionada com o seu trabalho da IESEC. Super relacionada com o meu trabalho da IESEC. Aquilo ali que foi a semente. Só veio germinar depois. Exatamente. Super relacionado. Enquanto Zuper, eu viajava muito a trabalho. Sabe o que é importante deixar evidente para quem nos acompanha? Principalmente porque tem muito estudante nosso que está começando a vida e enfrentando os desafios que você enfrentou. Às vezes a gente quer colher antes de plantar. Né? O mundo é muito, muito voraz e a dinamicidade é altíssima, então as pessoas têm aquele afã de querer resultados. Mas o seu trabalho na IESEC começou voluntariamente, né? Totalmente voluntário. Tá vendo? O meu primeiro estágio não pagava o combustível que eu gastava para chegar lá, porque é isso que eu quero. Start fica longe, gente. É isso que eu quero mostrar. Eu falo muito pro pessoal, sabe, Fernando? O estágio a gente está recebendo para aprender. Na verdade, a gente tem que pagar para aprender. Claro. E nós ainda estamos recebendo. A turma quer entrar ganhando 3 mil no estágio, né? Tipo,
Então, Eu demorei bons anos para ganhar 3 mil, viu? isso que você fez ao longo da sua jornada, passando pela Start nessa circunstância, depois na ESSEC, que você não tinha remuneração alguma ali, na verdade, é um somatório cujo resultado está vindo agora. Sim, com certeza. Para eu conseguir, para ir para os Estados Unidos, por exemplo, a ESSEC pagou minha passagem, minha moradia e meu transporte. Olha. Mas eles não iam pagar minha alimentação. Eu não tinha dinheiro para me alimentar em Nova York. É caro se alimentar em Nova York. O hot dog diga, né? Lá. E então eu fui trabalhar na iDream para vender MacBook. Olha aí. E durante os 3 meses que eu fiquei lá, eu fui o melhor vendedor da iDream de outubro, melhor vendedor em novembro, melhor vendedor em dezembro. Mas você sempre foi vendedor, desde quando você mostrava fita. Desde que eu mostrava fita. E ainda estava vendendo computador, que era uma coisa que eu gostava. Eu trabalhava lá feliz. Mas foi o que me permitiu juntar 100% que ano que foi dinheiro. Isso? Eu sou muito ruim de datas. Ah, tá. Não, tranquilo, é só curiosidade pura. Porra, não, mas Nova York você vai lembrar. Eu entrei na UF em 2009. Isso deve ter sido, então, entre 2011 e 2012. Mas tá, deve ter sido mais ou menos por isso. Ainda Nova York era habitável, né, Rafael? Como assim? Ainda era habitável naquela época. Porque hoje não é habitável? Deixa pra lá. Vamos lá. E enquanto Zuper, eu fazia muita viagem corporativa, né? Para quem não conhece, a Zup é uma empresa que eu tenho muito orgulho de ter passado por lá. E a gente fazia projetos de transformação digital para grandes empresas. Então, várias iniciativas que você vê hoje de transformação digital de telco como Vivo, Nextel, Claro, bancos como Santander, Itaú, eram de verdade produtos que eu fiz dentro de casa. Até hoje mesmo, não estando mais na Zup, eu ainda sou cliente de um produto da Vivo que eu ajudei a construir, então eu me sinto responsável e agora eu vou usar esse produto para o resto da minha vida. Legal. Mas a gente tinha que fazer muita viagem para cliente. Então, morando em Uberlândia, constantemente eu tinha que viajar para o Rio para visitar o Ipiranga, eu tinha que viajar para São Paulo para visitar Santander, para visitar a Vivo, para visitar Itaú e assim por diante. O meu recorde foi fazer 6 viagens numa semana. Saí segunda, fui terça para outro lugar, quarta para outro lugar, quinta para outro lugar, sexta para outro lugar, sábado para outro lugar. Peguei voo todos os dias de uma semana. Olha. E a gente tinha uma experiência, enquanto compra de viagens corporativas, muito ruim. Quando a Zup foi vendida para o Itaú, né, então lá em 2019... eu me vi de novo trabalhando para uma grande corporação, comecei a conversar com o CEO e mostrei para ele, falei, cara, eu acho que está na hora de eu começar a ir para o meu próximo passo. Ele me deu um super apoio durante o caminho inteiro e foi aí que, num belo dia, alguém da Zup brincou, nossa, a gente está criando aplicativos aqui para banco que tem nota melhor que o Nubank. E a gente realmente criou isso. Como que a gente usa esse sistema horroroso para fazer uma reserva de uma passagem aérea? E eu parei e falei, nossa, é verdade? Será que não está na hora de alguém resolver isso? E eu decidi pegar esse desafio e começar a resolver. Então, lá em 2019 foi quando... Horroroso, você fala o quê? O front-end ou o back-end da operação? Os dois. Ah, tá. A gente tinha todos os tipos de problemas e quem viaja muito passa por todos os tipos de problemas. Realmente, fazer a reserva no sistema são sistemas que foram criados em 1900 e bolinha. Ah, tá. Mas não era incomum eu chegar no hotel e falar, vim fazer meu check-in, e o hotel falar, você não tem reserva. Eu falo, lógico que tenho, tá aqui minha reserva. Ele, não tá aqui pra mim, não. Ou você chegar no hotel e ele falar, eu encontrei sua reserva, mas ela não tá paga. Eu não tenho nada a ver com isso, moça, é só 11 horas da noite, eu acabei de passar o dia inteiro com um cliente
eu só quero dormir. Ela, sinto muito, senhor, a reserva não tá paga, e aí? Então, passamos por todos os tipos de problemas possíveis. E foi isso que, então, no final de 2019, eu decidi, cara, vou resolver esse problema e vou ir atrás realmente Por qual mês, mais ou menos? Deve ter sido por volta de novembro, eu acho. Novembro de 2019. Novembro de 2019. E aí você começava uma empresa com foco em viagens. Corporativas. Ainda que corporativas, viagens. E aí, em novembro, sendo que oficialmente em 31 de dezembro desse mesmo ano foi decretado pandemia. Ele estava... você estava entrando... A pandemia, ela foi... os aeroportos fecharam em março. Em março, mas a OMS falou dia 31 de dezembro. Eu não sabia. É tipo, opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo. Mas na época, eu acho que mesmo a OMS tendo decretado a pandemia em 31 de dezembro de 2019, ninguém ainda imaginava a dimensão que ia ser, né? Vamos passar os próximos 2 anos... Eu lembro... Era 15 dias que ia parar. Todo mundo acreditou na história dos 15 dias. Eu lembro em 15 de janeiro, mais ou menos, a minha madrinha mora ainda na Itália, e ela gravou um áudio chorando, assim, desesperada pra minha mãe, mais ou menos dia 15 de janeiro, falando que não sabe o que faz, não sabe se volta, não sabe se fica, porque o pessoal tá todo mundo... E era num bairro de pessoas idosas que ela morava, como a maioria da Itália, mas... Tava desesperado, não sabia o que faria nessa situação. Naquele momento, Rafael, juntando os pontos, eu falei, isso vai dar uma merda gigantesca. Mas, pô, novembro não era a época ainda, né? Não era a época. Eu acho que a gente tava muito confiante na nossa ideia. Então a gente só foi. Legal. Foi. Até que, de repente, o produto ficou pronto. E poucas semanas depois... Foi quando teve aquele shutdown mesmo. Pronto, tipo meio de fevereiro? Final de fevereiro, foi. Foi meio de março que teve aquele shutdown de, cara, todo mundo, ninguém mais pega avião, todos os aeroportos fechados, ninguém cruza fronteira com nada. E tá simplesmente todo mundo parado aqui. E todo mundo acreditou na época no, não, é 15 dias dentro de casa, tá tudo bem. Ninguém imaginou que você ia ficar 2 anos dentro de casa usando máscara. Mas a realidade foi que em novembro de 2019 a gente apresentava PowerPoint, porque o produto não existia ainda. Então a gente apresentava PowerPoint para as empresas. Ouvia de todo mundo, nossa, o produto é exatamente o que eu preciso, eu tenho exatamente essas dores. Eu com certeza compraria, pode fazer. E a gente acreditou naquilo corretamente, desenvolvemos, criamos tudo e de repente ninguém mais viajava, ninguém mais queria conversar sobre trocar a agência de viagens, todas as agências quebrando. Hotéis fechando, teve hotel que até hoje não conseguiu voltar a reabrir. No início do projeto vocês já procuraram investidor ou não? Vocês estavam fazendo um negócio bootstrap mesmo? Como é que era? Totalmente bootstrap. Totalmente bootstrap. E na época eu ainda trabalhava na ZUP, então eram realmente madrugadas e finais de semana trabalhando para conseguir construir uma coisa que... então no início da Portão 3 você ainda estava na ZUP? Ainda estava na ZUP. Tá. Ainda estava na ZUP. Realmente. Acabou que o Covid ele aconteceu num momento pra gente que dos males o melhor. Porque eu não tinha também funcionário, não tinha um time para dar sustentação e eu também não tinha cliente. Então, pelo menos, se eu tivesse um tempo antes... Se fosse 6 meses de diferença, a situação seria outra. Eu ia estar cheio de cliente, cheio de funcionário, um monte de gente precisando voltar para a cidade, e a única resposta que eu ia ter é, cara, sinto muito, os aeroportos estão fechados, não faço a mínima ideia como é que eu vou te resolver seu caso. E ninguém mais viajando para gerar receita. Mas então você não chegou a fechar contrato com ninguém? Não chegamos a fechar contrato com ninguém. Até alguns meses depois, quando a gente conversou com a Junco, outra empresa aqui de Uberlândia também, e o diretor financeiro da Junco, eu liguei para ele falou, cara, vem aqui no nosso escritório amanhã, que eu quero conversar sobre isso.
foi a primeira pessoa em semanas que falava topo conhecer, sabe? Fui pessoalmente no escritório da Junco, apresentei, e ele falou, cara, é exatamente isso que eu tô precisando, vou comprar. Eu já assustei de novo. Como assim, cara? Vai comprar? Não tem ninguém viajando. Eles emitiram a primeira passagem deles no dia seguinte. Eles realmente compraram, começaram a usar e emitiram a primeira passagem no dia seguinte. E aí eu fui parar para entender o que está acontecendo, né? E a verdade é que para quem era do mundo de TI, igual eu, todo mundo que eu conhecia estava trabalhando de home office. Mas se você olhar historicamente, a gente não teve problema de falta de suprimento em supermercado. Os supermercados continuavam 100% abastecidos com tudo. Para isso acontecer, significava que tinha gente dentro das fábricas produzindo alimento, produzindo material de limpeza, produzindo tudo o que precisava ter. Caminhões nas estradas. Você precisava ter caminhão na estrada, você precisava ter motoristas circulando. Para empresas como a Junco, ter o vendedor na rua para passar nos mercados e tirar pedido era essencial, porque senão ela também não conseguia girar. A minha irmã trabalhou na Start nesse período e a Start tinha a ordem do Ministério Público que eles tinham que trabalhar 24 horas por dia produzindo álcool em gel. Não tinha como você mandar todo mundo para casa e deixar a máquina produzir álcool em gel sozinho 24 horas por dia. Não tem como. Todo mundo sabe que durante a pandemia teve um boom imobiliário. Os preços subiram bastante. Só é possível ter um boom imobiliário quando você tem pedreiros, engenheiros, trabalhando e construindo prédio. Não tem como você falar para o pedreiro, vai ficar de home office e constrói a casa de home office. Cara, isso não existe. Então a gente começou a atacar exatamente esse tipo de segmento que a gente viu que, cara, esse cara não teve como parar. Legal. Então todo o segmento de produto alimentício, a gente fechou várias empresas nesse segmento. Franquias, teve muita franquia que fez muita expansão durante a pandemia. Mesmo franquias alimentícias, com todo mundo pedindo comida em casa, beleza, eu não estou recebendo a pessoa mais dentro do shopping, mas a minha loja está aberta com a cozinha cheia de gente cozinhando e fazendo entrega de delivery. O tal das dark kitchens, né? Começaram a surgir dark kitchens, que é uma coisa que não existiam antes. E franquias que estavam espalhando isso. E da mesma forma que a franqueadora precisa mandar gente para viajar, para visitar a franquia, para garantir que ela está operando da forma certa, está tendo treinamento. Então, fechamos esse tipo de cliente também. Energia solar, teve um boom durante a pandemia. Todo mundo queria colocar energia solar em casa. Empresas que vendem placa de energia solar, acho que a maior parte hoje é cliente Portão 3. Exatamente porque a gente começou a fechar eles nessa época, eles estavam tendo que viajar muito para fazer projeto, para entregar material e etc. Construção civil, a mesma coisa. Empresas um pouco maiores que operavam em mais de uma cidade tinham que ter gente frequentemente, engenheiros frequentemente viajando. Então a gente começou a atender esse público também. Então foi olhando para essa demanda do mercado que não tinha morrido, que realmente não tinha como morrer, que a gente acabou fechando os nossos primeiros clientes. E eu acho que a segunda coisa legal que aconteceu depois disso é que enquanto Viagens nasceu como a nossa única visão, conversando mais e mais e mais com os diretores financeiros e os CFOs das empresas, a gente percebeu que, cara, Viagens é realmente uma dor para ele realmente é incomodado com isso, mas é isso, é um incômodo. Não é a cerne da dor principal dele. O diretor financeiro ele não está extremamente preocupado com viagens. Ele tem uma preocupação, mas ele tem um outro mundo super completo de despesas, de contas a pagar, de tudo que ele está gastando e investindo, que para ele é muito difícil ter um controle também. E foi aí que a gente começou a abrir a nossa mente, que, cara, estamos resolvendo parte da vida desse diretor financeiro. Então, na hora da gente começar a resolver esse mundo completo. Faz sentido? Faz. Virou um módulo do seu negócio. Viagens virou um módulo, exatamente. Então, uma das coisas. Representa hoje quantos por cento? Menos de 30%.
Mas é representativo também. Dentro de produto, né? Agora É uma unidade estratégica mesmo de negócio. Aí, então virou uma empresa de gestão de despesas corporativas. Despesas e pagamentos. Despesas e pagamentos. Mas Entrando em recebimentos agora. Tá, mas como é que isso funcionava na prática, assim? E aí vocês pensaram nesse quem que ia tocar esse sistema, ia ser a equipe toda, ia ser só um... Como é que, assim, na prática se deu, obviamente, depois dessa percepção sua que as empresas precisavam disso? Perfeito. Uma coisa muito legal que aconteceu em 2021 foi que eu fui selecionado para participar da Y Combinator. E a Y Combinator é a maior aceleradora do mundo. É conhecida como a Harvard das startups. Olha aí. Eles aprovam... isso porque Harvard aprova 2% de quem aplica, a Y Combinator aprova menos de 1%. Então eles aprovam menos que Harvard em si. E é onde nasceram startups como o Airbnb, como o Brex, que é um exemplo de empresa que também resolve o mundo financeiro, só que nos Estados Unidos, que são de 2 brasileiros, inclusive. E são unicórnio hoje. É onde nasceu a Rappi, é onde nasceu o Dropbox, é onde nasceu o Reddit, que é um outro que vai fazer IPO agora gigantesco. É onde nasceu o Stripe e N outras startups que são unicórnios. Então, foi um momento muito legal para a gente de poder estar envolvido nesse mundo Vale do Silício mesmo e pegar essa origem deles. E eles fizeram, então, foi aí que eles fizeram o primeiro investimento, né? A Y Combinator, ela entra também com o dinheiro. E foi naquele momento que eu falei, cara, agora eu realmente vou ter que focar 100%. Então, nesse momento, eu saí da Azul e terminei de fazer meu último repasse e comecei a focar 100% na Portão 3. E o processo da Y Combinator, ele funciona por ciclos de 3 meses. Então, eles fazem 2 vezes por ano, 3 meses de duração. Eles chamam isso de um batch. E durante esses 3 meses, a gente tem N mentorias, palestras com todas as pessoas mais fodas do planeta, desde o CEO do Airbnb, que geralmente, inclusive, abre a palestra, a um monte de gente que, cara, são palestras simplesmente incríveis. E um dos nossos mentores, que é o Michael Siebel, e ele era o presidente de Early Stage da Y Combinator, e basicamente o rosto da Y Combinator para o mundo. Se precisar da Y Combinator, deve aparecer uma foto dele como uma das primeiras opções. Ele é um cara maravilhoso também. Eu nunca tive uma sessão de mentoria fácil com ele, para ser sincero. Todas foram extremamente difíceis. A primeira foi horrorosa. A segunda, eu cheguei achando que eu estava completamente preparado só para levar na cara várias e várias vezes. Capaz que ele já está acostumado disso, né? E ele só faz isso o dia inteiro, né? Então ele só conversa com founders que estão passando problemas o dia inteiro. Ele já viu o que eu estou passando N vezes. E o curioso é que eu sempre saía das mentorias dele falando, cara, esse cara não sabe de nada. Ele não tá no meu dia a dia, ele não conhece meu negócio, ele não faz ideia do que está acontecendo aqui dentro. Só para 2 semanas depois eu percebi que ele estava certo e eu começar a fazer o que ele estava fazendo, o que ele estava falando. E olha o papel do mentor, né? O mentor, ele não vê hoje, né? E aí é o não combinado que talvez ou você vai na crença e vou fazer e depois eu vejo, né? Sim. Mas chega nesse ponto é complicado, né? Porque você tem que se despir das suas crenças e verdades para poder atender alguém maior que você. Tá olhando de fora, né? Então tem uma visão diferente. E outra coisa, tem experiência normalmente. Essas pessoas já vivenciaram o que a pessoa está vivenciando. Exatamente. E, além já foi disso, um founder. Como você mencionou, o fato dele conversar todo o tempo inteiro com diversas pessoas diferentes, de segmentos diferentes, que estão passando por problemas diferentes, mas que compartilham das mesmas dores, faz com que até o que ele conversa com um e com o outro ajude na mentoria. Sim, extremamente. E no final,
ele foi uma das pessoas que bateu na gente e falou, cara, você tem que ir para o mundo financeiro. Todos os seus concorrentes aqui nos Estados Unidos já foram. Você vai precisar fazer isso no seu lado também. E nesse momento a gente lançou o nosso primeiro produto, que foi pensando em gestão de despesas de viagens. Então era só o funcionário que estava saindo de viagem e precisava pagar uma refeição. A gente usava o produto para isso. No final desses 3 meses... Porque antes o seu produto você emitia passagem aérea, hospedagem, locação de veículo... E só. E pronto. Só. Ok. Agora a gente Era uma OTA. Era uma OTA, sim. Exatamente. Ok. E só. O que esse funcionário ia fazer durante a viagem, eu não estava me preocupando. Nesse momento a gente começou a falar, beleza, então ele agora está viajando, a gente tem que garantir que ele tem dinheiro para se alimentar, que ele tem um cartão que ele pode pagar um Uber ou chamar um táxi, que se ele precisar comprar alguma coisa de emergência porque ele está numa obra e precisa comprar uma betoneira, ele consegue comprar isso. Então a gente começou a fazer esse tipo de trabalho. E ele tem um cartão virtual que ele paga com isso? Corporativo? A gente tem um cartão corporativo, bandeirado Mastercard, internacional, funciona no mundo inteiro, tanto físico quanto virtual. E aí ele compra com o aplicativo e ali ele já deixa o comprovante. Essa é a questão. Exatamente. Depois já gera o relatório final de prestação de contas, os comprovantes estão lá, fechou tudo, tanto o ciclo financeiro quanto contábil. Exatamente. O cartão deles é super lindão, cara. Eu acho massa. Obrigado. Eu gosto muito. Pô. Eu sou suspeito para falar, mas eu gosto muito. Até porque nessa época a gente não tinha designer, então quem desenhou fui eu. É mesmo? E manteve até hoje mesmo? Manteve até hoje mesmo. Legal. E aí, se alguém quiser trocar. Ótimo. Tô brincando, mas não é. Ele tem a versão física? Tem a versão física. Ele é todo roxo com a logo da Portão 3. Eu tenho ele comigo, depois eu te mostro. Ele na horizontal ou na vertical? Ele é na horizontal. Tá. No final desses 3 meses da Y Combinator, a gente passa por um processo de aceleração, de um processo de investimento, né? Então eles fazem um Demo Day, onde convidam centenas de investidores do mundo inteiro para assistir a gente por 30 segundos fazendo o nosso pitch. E a gente fez o nosso pitch, mas optamos por não levantar dinheiro no Demo Day. Acho que talvez uma das pouquíssimas startups da YC que fazem isso, porque é um dos grandes benefícios, né? Você participar de lá para levantar mais dinheiro. Na verdade é o que muita gente vai para isso. Vai para isso. E pra gente não fez sentido, porque a gente estava profitable na época, a gente nasceu bootstrap, então pra gente gastar pouco dinheiro e crescer mesmo assim... Isso foi em qual mês? Isso foi junho, julho e agosto de 2021. 21? Isso. 20 não. 20 não. 20 foi quando a gente nasceu, 21 a gente passou na Y Combinator. Então a gente tá falando aí já de uma queda também naquela gastança, lambança de investimentos, né, para as empresas, né? Nessa época ainda estava super aquecido. Tava? Começou a diminuir no meio pro final de 2022. Tá. Nessa época ainda estava super aquecido. Então, exatamente, sabe? Era o momento de auge, todo mundo colocando dinheiro, e a gente decidiu, falou, cara, não vou pegar. Mas muito porque a gente estava num momento que o nosso produto financeiro, ele vendia mais fácil que o produto de viagens. Quando a gente ia falar com o cliente do que ele gostava mais do produto financeiro do que do produto de viagens. Quando a gente ia vender, a gente apresentava o mundo completo e tinha muito cliente que falava, cara, beleza, viagens ok, mas vamos falar mais desse cartão. E isso fez com que a gente não sabia mais nos posicionar. A gente é uma empresa de viagens, eu tô falando que eu tô vendendo viagens, mas agora a maior parte da minha receita vem de cartão de crédito. Então, como que eu explico isso, né? E a gente demorou um pouco para nos situar e entender o que estava acontecendo. Deu crise existencial com o nome? Até hoje tem. Até hoje tem gente que me pergunta, mas e aí, quando é que vai mudar Portão 3? Cara, que isso? Aí você muda pra Gate. Gate 3. E eu ando usando mais P3,
que mantém a nossa essência e mantém a nossa origem e desconecta um pouco com a palavra portão. Mas até hoje tem gente que me pergunta, cara, mas e aí? Vocês vão fazer igual a G4 fez quando era gestão 4.0, né? Aí passar para G4. G4. Né? Aí P3. Virou P3. Exatamente. Mas eu tenho investidor anjo que já me mandou ideia de nomes. Falei, cara, aqui, ó, 3 nomes que eu acho que seriam legais para você. Eu falei, cara, mas eu tô feliz com P3, deixa eu ser P3. Verdade. E aí em 2022 a gente falou, cara, não, agora realmente entendemos que a gente é uma empresa de mundo financeiro. E aí que a gente parou de ser só despesas de viagens para atender despesas como um todo. Isso, ao longo de 2022 e 2023, acabou escalando para contas a pagar, para outras gestões de pagamentos. Legal. E terminamos de englobar esse ciclo inteiro. Agora a gente já começou a olhar para o ciclo de recebimento também. Então, não só ajudar a empresa a gestionar os pagamentos que ela está fazendo, mas as cobranças que ela precisa fazer para o cliente também. Então, estamos englobando cada vez mais o mundo financeiro e atendendo o CFO de toda forma que a gente consegue. Massa. Bom, a gente chegou nesse ponto, né? Que aí, beleza, a empresa atingiu uma maturidade de conceito, observando o que o mercado demandava, né, dela, né? Que uma das coisas mais importantes de crescimento é entender a demanda e atender a demanda, né? Total. Agora, beleza. Agora, o que a gente poderia falar da P3, vou até falar agora, P3, daqui para frente? Ou seja, do que vocês estão percebendo que dentro dos pits que vocês fazem, dentro das ofertas que vocês levam aos clientes, o que eles estão demandando a mais que vocês hoje estão aí pensando que seria viável ou não adicionar também nos produtos de vocês? O mais legal é que como a gente atua com dores reais de clientes hoje, é muito fácil para o nosso time conseguir pegar um CFO e colocar ele numa call. E isso permite para a gente ser muito estratégico, entendendo exatamente onde estão as dores deles. Isso muda de segmento para segmento. Então, desde o final do ano passado, a gente começou e a gente optou por fechar o time em cima de segmentos de empresas. Eu ia te perguntar, como que você segmenta seu mercado? Hoje a gente segmenta pelo tipo de negócio que ele está. Por setor. Mas também talvez pelo tipo de produto que ele vai me usar. Então, por exemplo, eu tenho um segmento de gestão de anúncios. Obviamente, agências de marketing estão lá dentro. É um setor que cabe dentro disso. Influenciadores digitais estão ali dentro também. Mas eu também tenho, por exemplo, e-commerce. Ele não está dentro de agência, é um outro setor completamente diferente, mas ele precisa de ele tem uma demanda muito grande por gestão financeira de anúncios. Então, ele acaba sendo um público que é atendido ali dentro. Eu tenho um outro que é transportes. O que, beleza, inclui a empresa de logística, obviamente, mas também inclui uma fábrica que tem o próprio caminhão e vai fazer a própria entrega, por exemplo. Então, ele é mais pelo tipo de use case do que o setor específico, sabe? E o legal disso é que a gente começa a ter times agora especializados em vender e dar o suporte para aquilo. Por mais que seja o mesmo produto, e eu estou vendendo cartão de crédito físico, virtual, Pix, boleto, exatamente igual o Itaú, inclusive, porque Pix, boleto e cartão de crédito funcionam igual para todos os bancos no Brasil inteiro, cartão de crédito todos os bancos no mundo inteiro, o nosso real diferencial está no valor que a gente adiciona em cima disso. Então, o time de anúncios, ele consegue entrar na dor que a pessoa tem dentro da gestão de anúncios, que é, cara, seu anúncio não pode parar, você tem que ter uma gestão de orçamento, você tem que garantir que não está... que o Facebook está cobrando o valor certo e conciliar esse tipo de indicador marketing com o indicador financeiro. É um tipo de dor.
Quando a gente fala do cara que quer gestionar um cartão corporativo que ele está entregando na mão do motorista de caminhão, esse cara nem sabe o que é anúncio de Facebook. Não adianta eu falar para ele que o cartão sempre vai funcionar. Ele não está ligando muito para isso. Ele quer ter certeza que esse motorista não vai fraudar, que ele não vai gastar esse dinheiro com outra coisa que não pode ser além de combustível. Então são outros tipos de demanda. De novo, é o mesmo produto. É cartão de crédito para todo mundo, mas isso permite, aí voltando na sua pergunta original, né? Permite a gente entender mais a fundo a dor do cliente, ficar especialista na dor dele de verdade. E aí, a partir disso, vai surgindo todos os tipos de demanda possível. A gente está começando agora, por exemplo, uma nova demanda pensando em contas a receber. Então, como que as empresas fazem a gestão das cobranças delas com os clientes? Não era um produto que a gente ofertava até agora. Beleza, eu consegui emitir um boleto, eu consegui emitir uma chave Pix, mas eu não tinha uma gestão de quem são os meus clientes, quais são as minhas recorrências, quais são os meus contratos, quem que está inadimplente e quem que não está. Não era uma coisa que a gente tinha controle. Mas foi a partir do momento que a gente começou a ter alguns clientes que começaram a gerar boleto, começaram a gerar chave Pix e QR Code, e a gente começou a ver aquilo e perguntou, cara, mas por que você está usando isso? Ele falou, não, porque eu estou emitindo boleto para cobrar meu cliente para já receber o dinheiro aqui. A gente falou, opa, legal. Me conta mais sobre, qual que é a sua dor? E foi que a gente foi explorando. E como é que funciona a questão de receita? Sem abrir números, óbvio, mas o processo em si. Lá, quando você, produto inicial, viagens, penso eu que você tinha uma remuneração em cima do volume de vendas ali. Talvez um percentual, talvez um montante fixo por emissão. No caso de passagem aérea, é desse jeito a comissão. Mas tem também uma receita recorrente em função de um contrato fechado. E como é que isso evoluiu para hoje? Sim, perfeito. Hoje a gente tem basicamente 3 formas de receita, tá? A primeira, sim, é o SaaS, é a recorrência. Como eu falei mais cedo, e essa é uma coisa que eu falo muito pro nosso time dentro de casa. Cara, o nosso cartão, ele funciona exatamente igual todo cartão de todo banco, e o primeiro cartão corporativo emitido no Brasil foi em 1991 pelo Bradesco. Daquela época para cá, a única coisa que mudou é que antes você tinha que passar naquela Xerox e hoje em dia você passa na maquininha. Mas nada mudou no comportamento do cartão de 91 para cá. E nem tem nada no roadmap da Master e da Visa que vai mudar drasticamente esse cenário também. Até porque acho que logicamente não tem como sair muito disso, né? Eu nunca consegui achar uma resposta. Alguém um dia vai achar. Mas eu particularmente acho muito mais prático encostar meu cartão na maquininha do que ler uma chave Pix para pagar uma conta. É porque eu acho que o sistema no cartão ele já está simplificado, né? Desde o início, né? Não tem como ser mais fácil do que é hoje, né, cara? Antes a gente tinha que inserir, digitar uma senha, assinar um papelzinho. Ele foi melhorando, né? Eu só pago com o meu celular, rosto, encosta e acabou, sai andando. Eu perguntei pro o CEO lá da Stone, estava conversando com ele um dia, se ele via a perspectiva do cartão físico sumir. Ele falou, no período curto não, nem no médio prazo. Também acho que não. Dada a segurança e a facilidade do cartão. Segurança não necessariamente a segurança operacional dele, não ser clonado, não isso. Mas ele não depende de internet, ele não depende de energia elétrica, ou seja, ele te dá uma segurança no sentido que você sai com o seu cartão em mãos e você vai conseguir resolver. Estando no celular, você pode ficar sem bateria, você pode ficar sem acesso à internet, não conseguir fazer o funcional que está aqui. Mas o físico, não. Então a gente vê que ainda por um bom tempo é possível que continue dessa forma, né? Agora, Fernando, hoje, qual empresa que vocês no Brasil consideram assim, uma empresa referência para vocês
seja do mesmo setor ou de setor diferente, em relação a boas práticas, em relação à inovação, em relação à gestão? Quem que vocês, e principalmente você hoje, vê assim, putz, essa empresa eu admiro bastante e espelho, pelo menos assim, a essência da P3 para ser, não igual, mas buscar áreas mais elevados como eles? Eu me inspiro muito em muita gente, para ser sincero. Não acho que consigo te dar a empresa. Mas eu adoro, por exemplo, o espírito comercial que o G4 e tem um cliente nosso que chama V4. Sim. Tem. Cara, pessoal ali com espírito comercial é incomparável. A GUP tem uma coisa um pouquinho semelhante, por exemplo, também, e me inspiro muito pensando em comercial. Quando eu olho em visão, estratégia, cara, o Fabrício do iFood dá aula nisso. E me inspiro muito em como ele, da onde ele veio e como que ele chegou até o iFood hoje, né? Inclusive, eu não sei se você sabe, mas o Fabrício não é o fundador do iFood. Ele comprou o iFood e teve exatamente a visão de que, cara, isso daqui vai ser gigante. Então é um outro cara que me inspira muito nessa parte. Quando a gente olha para partnerships e modelo de trazer a pessoa como... trazer o funcionário, né, realmente como sócio, cara, o Benchimol fez um trabalho magnífico disso na XP, que me inspira enquanto começar a dar options e equity para os nossos funcionários. Inclusive, agora no último mês, a gente emitiu as primeiras options para colaboradores que não faziam parte da diretoria. Então, inclusive também que é uma premissa da G4, né? É uma premissa da G4, exatamente. Então é difícil para mim te falar uma empresa, sabe? Eu adoro Cristina Junqueira e David Vélez do Nubank. Cara, o que eles conseguiram fazer no mercado de pessoa física, para mim, é simplesmente incomparável mesmo. David Vélez é de um nível de acessibilidade mesmo? Que, cara, eu te juro que eu gostaria de conseguir ser acessível igual ele. E eu tenho certeza que ele tem muito mais gente que está chamando ele o dia inteiro do que eu. Do que tem gente me chamando, e eu simplesmente não consigo dar vazão em coisas igual ele consegue. Me inspiro muito na Cristina Junqueira, até porque ela gosta de Disney e eu sou apaixonado por Disney. Tudo que o Nubank construiu nessa parte de criar acessibilidade para a pessoa física, realmente é uma coisa que eu sou bem apegado. Legal. Mas é por isso que eu não consigo te trazer uma, sabe? E eu posso continuar listando outros empreendedores e outras empreendedoras que eu sou simplesmente apaixonado. A gente está chegando ao final do nosso episódio, Fernando, e a gente vai sempre trazer uma pergunta aqui, que é a pergunta de qual foi o momento na sua vida mais power, né? Independente se a gente está falando na parte financeira, na parte empresarial, profissional, pessoal. Qual foi o momento mais power na sua vida que você sentiu mais aquela energia junto com você e que aquilo te arrepiou da cabeça aos pés e você falou, puta que pariu, cara, o que eu tô vivendo? E esse é o momento que a gente quer saber para poder a gente encerrar nosso episódio de hoje. Puxei na cabeça. Cara, eu vou te dar um muito recente. Que legal. Que foi o primeiro que veio. Em dezembro, a Portão 3 fez o melhor mês de vendas da nossa história. Olha. Eu assumi o time nosso de vendas em novembro. Em dezembro, a gente fez o nosso melhor mês de vendas da história. E, cara, já era aquele motivo super de comemoração. E aí chegou janeiro e a gente superou o resultado de dezembro em 50%. Cara, você não tem ideia o tanto que eu tava feliz esse dia. Olha. E dia 1º de fevereiro, quando a gente terminou de fechar os números de janeiro, a gente já tinha colocado uma meta super agressiva e o time superou a meta. E no dia 1º de fevereiro, a gente comprou um troféuzão gigantesco. Porra, cara. Chamei a empresa inteira, falei, galera, olha os números do que vocês conseguiram entregar. Eu vendi 0, tá, esse mês. Eu não tive 0 participação, eu não fiz 0 vendas.
Falei, olha os números que vocês conseguiram entregar, sabe? Qual o tamanho da equipe hoje? A gente tem 45 pessoas. Tá. Olha aí. Como é que estão as perspectivas depois? Gostaria que você falasse. Pô, eu falo também. E o nível de animação da turma tava muito, muito, muito grande. E a gente começou a gritar, e bater palma, e comemorar, e bater tambor. Cara, virou aquela loucura total. E aí subiu o segurança do condomínio e falou, galera, vocês vão ter que parar de fazer barulho. E eu falei, cara, não vão fazer barulho não. Não vão parar de fazer barulho não. Vão fazer mais barulho agora. E fomos aumentando e fizemos mais barulho e fomos mostrando os outros números, os outros resultados que a gente tinha conseguido. E aí subiu a síndica e falou, galera, vocês vão ter que parar de fazer barulho. Eu falei, não vou parar de fazer barulho. Pode ir embora, se quiser ficar aqui olhando, tudo bem. Mas fizemos mais e mais barulho. Chegou a multa, obviamente. Não estão errados. Estamos negociando, mas chegou a multa, obviamente. Mas, sinceramente, não me arrependo de... Posta multa no Instagram, shame of it. Pensa pra você ver que post viral que vai dar, hein? Eu, sinceramente, queria emoldurar essa multa e colocá-la lá. O dia que abalou as estruturas da síndica. Massa, mas, legal. Cara, eu acho que foi o momento mais power recente, sabe? Cara... Em fevereiro, no final de fevereiro, a gente bateu a meta de novo e aí a gente pulou no espelho d'água do condomínio. Legal. Nada legal. Eles estão testando, eles estão testando. Nada legal. Os limites do... Nada legal, mas o time fez eu prometer que se a gente batesse a meta, eles poderiam pular. Eu falei, tudo bem, vocês podem pular e eu vou pular junto. A gente pulou, chegou outra multa, tudo bem também. Vamos tentar dar uma maneirada a partir de agora. A multa não é muito barata. Mas... cara, esse momento que eu passo com o time, acho que são os momentos mais power que a gente tem. Pô, é isso. Muito bom. E quais são as perspectivas da Portão 3 aí para esse ano, para os próximos períodos, em termos de expansão, de crescimento, de contratações? Qual é o perfil que você está precisando muito de gente lá? Cara, a gente está crescendo muito rápido. Se você me perguntasse em novembro, quando a gente terminou o nosso plano estratégico para 2023, eu teria uma resposta completinha para você exatamente. Eu preciso desses perfis específicos aqui. Pelo nível de aceleração que a gente está conseguindo crescer esse ano, a resposta mais sincera que eu tenho nesse momento é eu não sei. Eu preciso de todo mundo que é gente boa. Cara, eu tenho um desafio em todas as frentes. Tenho um desafio no comercial, tenho um desafio em produto, tenho um desafio em suporte, tenho um desafio em pós-vendas, tenho um desafio em ativação, em risco, compliance. Mas a essência é gestão de negócios e tecnologia. Exatamente. Ok, respondeu o que a gente precisa saber. Perfeito. Massa, é isso. Bom, Fernando, de verdade, cara, se eu pudesse te nomear aqui, porque onde você coloca a mão vira ouro, cara. É bizarro. Foi na iDream em Nova York, foi na Portão 3, foi no... Cara, muito legal, de verdade, muito feliz de ter você aqui hoje, de verdade. Eu vou te chamar de Fernando Midas agora, viu? De verdade, porque uma coisa é a pessoa que se coloca enquanto Midas, né? Outra coisa é a pessoa que tem o resultado e mostra que isso de fato aconteceu. E é o seu caso, né? A gente queria muito ter mais tempo, mas o nosso tempo aqui esgotou, mas pra gente poder conversar sobre várias coisas, foi uma honra pra nós mesmos ter sua presença aqui. E de verdade, eu espero que a gente possa ter um segundo momento para a gente poder conversar aqui, ou quando a P3 fizer o seu IPO, não sei o que está na sua cabeça, ou ela trazer aí uma nova mudança, lançar um novo produto, as portas do Power Mind vão estar abertas para você voltar, combinado? Vai ser um prazer voltar aqui sempre. De novo, obrigado por terem me recebido e obrigado pelas palavras. Que é isso, eu que agradeço. Conversamos hoje, senhoras e senhores, com ele, Fernando Midas Neri, o co-fundador e CEO do Portão 3, mais conhecido como P3. Se você gostou do nosso episódio de hoje, deixe o seu joinha, compartilhe com os amigos e é óbvio, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, que vai ser muito importante para que você possa continuar recebendo conteúdo e convidados
como esse do dia de hoje. Muito obrigado, professor, pela presença no dia de hoje. Eu que agradeço. Professor sempre brilhante também em suas colocações e perguntas. Muito obrigado por voltar aqui na UFO e compartilhar a sua experiência. Para nós é uma satisfação muito grande, viu? Voltarei sempre. Ver a nossa prata da casa aí sendo referência no seu segmento. Parabéns. E agora só está começando, né, Fernando? Só começando? É isso aí. Muita coisa ainda. Vai dar tudo certo. Conte conosco. Pessoal, muito obrigado pela participação e audiência. Vejo vocês no nosso próximo episódio. E o nosso próximo episódio vai ter o convidado... É segredo, porque Ele a gente só... fala isso toda vez. É porque a gente só... Muito obrigado, valeu e tchau.